Você já se perguntou o que realmente aconteceu nas 10 pragas do Egito? Por trás desse relato fascinante existe uma história de confronto espiritual, deuses humilhados e uma libertação que mudou o curso da história. Essas pragas não foram meros desastres naturais, mas atos deliberados de um Deus soberano que queria mostrar ao mundo quem ele realmente era. E se eu te dissesse que cada detalhe dessa narrativa tem um significado profundo que pode transformar a forma como você entende a Bíblia e até mesmo a sua vida? Nesta jornada, você entenderá o significado por trás de cada praga e como elas apontam para algo muito maior. Porque a verdade é que essas pragas não foram apenas um evento do passado. Elas ecoam até hoje, nos convidando a descobrir a verdadeira essência do Deus que transforma e liberta. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar nos comentários seu nome e de onde está assistindo. E vamos para o vídeo. O Egito Antigo não era apenas uma terra de pirâmides e faraós, mas um verdadeiro colosso cultural, econômico e religioso que dominava a imaginação do mundo conhecido. Suas margens férteis do Nilo sustentavam uma civilização rica e poderosa, onde os reis eram considerados deuses vivos. Mas enquanto o Egito florescia, um povo oprimido crescia silenciosamente em suas sombras. Os israelitas que outrora encontraram refúgio ali sob a liderança de José, agora eram escravizados. Essa é uma história de contrastes. A glória de uma nação contra o sofrimento de um povo escolhido. Imagine viver sob o jugo de um faraó que via sua existência como uma ameaça. Foi exatamente isso que aconteceu com os israelitas. De acordo com o Êxodo 1, o faraó declarou que o crescimento do povo hebreu era perigoso e, por isso, ordenou trabalhos forçados, impondo sobre eles o peso de construir cidades como Pitom e Ramessés. Era uma estratégia de controle que buscava minar a força e a esperança do povo. Mas o que ele não sabia é que Deus estava atento. Esse ciclo de opressão chegou a um ápice com uma ordem cruel: matar todos os recém-nascidos do sexo masculino. Que tipo de desespero leva um governante a tomar uma decisão tão bárbara? A Bíblia nos mostra que, mesmo nesse cenário sombrio, havia uma luz invisível brilhando. Os gemidos e os clamores do povo de Deus não foram em vão. Êxodo 2 nos diz que Deus ouviu o clamor dos israelitas, lembrando-se da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. E foi assim que o palco se preparou para algo extraordinário. Deus estava prestes a revelar seu poder de forma que o mundo nunca tinha visto. O chamado de Moisés e o plano divino. A história de Moisés começa com um contexto de opressão, mas também de esperança. Imagine o desespero de uma mãe hebreia escondendo seu bebê durante meses, sabendo que, a qualquer momento, ele poderia ser descoberto e morto. Em Êxodo 2, versículo 1 a 10, somos apresentados a Joquebede, uma mulher que decidiu desafiar o decreto do faraó e proteger seu filho. Quando não podia mais escondê-lo, ela o colocou em um cesto cuidadosamente preparado e o lançou às águas do Nilo. O que deveria ser sua sentença de morte tornou-se um canal de salvação. Moisés foi encontrado pela filha do faraó, que, movida pela compaixão, decidiu criá-lo como seu próprio filho. Aos 40 anos, Moisés experimentou um dilema moral que mudou sua trajetória. Ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele agiu por impulso, matando o opressor. Esse ato o levou a fugir para Midian, onde passou mais 40 anos como pastor. Foi no silêncio do deserto que Moisés teve um encontro que mudou sua vida. Enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, ele viu uma sarça ardente que queimava sem se consumir. Curioso, ele se aproximou e ali ouviu a voz de Deus. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3:6. Moisés tremeu de medo e escondeu o rosto,
Mas Deus tinha algo a dizer. Ele ouviu o clamor de seu povo e estava enviando Moisés para liderar a libertação. Essa é uma lembrança poderosa de que Deus nos encontra onde estamos, mesmo nos momentos de maior isolamento. Porém, Moisés não se viu à altura da missão. Ele alegou falta de eloquência e temeu não ser acreditado. Como é comum nos sentirmos insuficientes diante de desafios maiores que nós mesmos. Deus, no entanto, não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele deu a Moisés sinais para provar sua autoridade. A vara que se transformava em serpente e a mão que ficava leprosa, e depois era curada. Esses sinais não eram apenas para convencer o faraó, mas também para fortalecer a fé de Moisés. Que encorajamento para nós, não é? Deus sempre nos equipa para cumprir o que nos chama a fazer. Mesmo assim, Moisés hesitou. Então Deus, em sua paciência, enviou Arão como porta-voz para ajudar. Esse detalhe nos ensina algo valioso. Deus nunca nos deixa sozinhos em sua obra. Ele nos dá recursos, aliados e força para seguir em frente. Às vezes, podemos não enxergar isso de imediato, mas sempre há provisão divina no caminho. Seja um amigo, um mentor ou até uma habilidade que você desenvolve, Deus coloca as ferramentas certas em nossas mãos para que possamos cumprir nosso propósito. Com sua fé fortalecida e a companhia de Arão, Moisés voltou ao Egito para confrontar o faraó. Ele não estava mais apenas como o homem que fugiu, mas como um instrumento do Deus vivo. A jornada de Moisés nos mostra que Deus usa cada detalhe de nossa história, desde os momentos de fraqueza até as experiências mais desafiadoras, para nos preparar para algo maior. O primeiro confronto, Moisés e o faraó. Moisés e Arão chegaram diante do faraó com uma mensagem direta e desafiadora. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo. Êxodo 5:1. Essa declaração era mais do que um pedido. Era um ato de confronto espiritual contra um líder que se via como uma divindade. Para o faraó, que governava o Egito com autoridade absoluta, a ideia de um Deus estrangeiro dando ordens era absurda. Sua resposta, carregada de escárnio, reflete bem isso. Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz e deixe Israel ir? Êxodo 5:2. É como se ele dissesse, eu não preciso de ninguém além dos meus deuses. Esse encontro inicial foi apenas o início de uma série de eventos que abalariam o Egito em suas bases. A reação do faraó ao pedido de Moisés não foi apenas de rejeição, mas de aumento na opressão. Ele ordenou que os israelitas continuassem a produzir tijolos, mas sem fornecer a palha necessária. Imagine a frustração do povo, que já estava sobrecarregado e agora precisava buscar os materiais por conta própria. Essa reação nos mostra como o poder humano, quando confrontado, pode endurecer ainda mais. Para o povo de Israel, esse aumento na opressão trouxe dúvidas. Eles começaram a questionar se Moisés realmente era o libertador enviado por Deus. Quando Moisés e Arão voltaram ao faraó, Deus instruiu Arão a lançar sua vara ao chão, e ela se transformou em uma serpente. Esse sinal, registrado em Êxodo 7:8-10, era carregado de simbolismo. No Egito, a serpente era um símbolo de poder, frequentemente associado à coroa do faraó. Ao transformar a vara em serpente, Deus estava mostrando que seu poder era superior ao dos egípcios. Contudo, os magos do faraó, utilizando encantamentos, também transformaram suas varas em serpentes. Isso criou a ilusão de igualdade, mas a serpente de Arão devorou as outras, deixando claro que o poder de Deus era incomparável. Esse ato não apenas demonstrou a supremacia de Deus, mas também expôs a fraqueza dos deuses egípcios. No entanto, o coração do faraó permaneceu endurecido. Essa resistência era parte do plano divino para que o poder de Deus fosse revelado de forma grandiosa.
É interessante como, muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos servem a um propósito maior, ainda que não o compreendamos de imediato. O endurecimento do faraó não era apenas um reflexo de sua teimosia, mas também uma oportunidade para que Deus mostrasse sua soberania diante de toda a nação. Esse primeiro confronto também preparou Moisés e Arão para os desafios que estavam por vir. Enfrentar a rejeição do faraó e a descrença inicial do povo poderia tê-los desanimado, mas Deus os fortaleceu com suas promessas e sinais. A primeira praga, o Nilo transformado em sangue. O cenário da primeira praga começa à margem do Nilo, o rio que era a principal fonte de vida para o Egito. Deus instruiu Moisés a se apresentar ao faraó pela manhã, quando ele fosse até as águas. Êxodo 7,16. Ali, Moisés transmitiu a mensagem de Deus. Assim diz o Senhor, com esta vara que está na minha mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Êxodo 7,17. O faraó, que já havia rejeitado o pedido de libertação do povo de Deus, agora seria confrontado com uma demonstração direta da autoridade divina. Quando Arão ergueu sua vara e tocou nas águas do Nilo, o rio imediatamente se transformou em sangue. Esse ato não atingiu apenas o rio principal, mas todos os seus canais, poços e reservatórios, como registrado em Êxodo 7,17. Os peixes morreram e as águas começaram a exalar um forte odor, tornando impossível o consumo. A destruição foi tão completa que até mesmo a água armazenada em recipientes de madeira e pedra foi afetada. Tudo que dependia do Nilo, desde a agricultura até a pesca, foi comprometido. Os egípcios, desesperados, começaram a cavar ao redor do rio em busca de água potável. Êxodo 7,24. Durante 7 dias, o Egito sofreu os efeitos dessa praga. Esse julgamento não era apenas físico, mas também espiritual, pois o Nilo era considerado sagrado, uma manifestação do deus Hapi, que simbolizava a fertilidade e a prosperidade. Ao transformar o Nilo em sangue, Deus estava declarando que ele era o Senhor, soberano sobre a criação e sobre as divindades egípcias. Mesmo diante de uma calamidade tão evidente, o faraó endureceu o coração. Seus magos, com suas práticas ocultas, replicaram o milagre em menor escala, o que deu ao faraó uma falsa sensação de segurança. Êxodo 7,22. No entanto, eles não puderam reverter o que Deus havia feito. Isso reforça a narrativa bíblica de que as obras de Deus não podem ser anuladas pelo poder humano ou por forças espirituais contrárias. A transformação do Nilo em sangue também carregava uma mensagem implícita de juízo. Durante anos, o rio havia sido um instrumento de opressão, pois nele o faraó ordenou que fossem lançados os bebês hebreus do sexo masculino. Êxodo 1,22. Agora, o mesmo rio se tornava um símbolo de morte para os egípcios. Esse ato demonstrava que Deus não havia se esquecido do sofrimento de seu povo e estava agindo para cumprir sua promessa de libertação. Enquanto o Egito enfrentava o impacto devastador da praga, os israelitas observavam. Para eles, essa era a primeira evidência visível de que o Deus de seus antepassados estava intervindo em seu favor. A promessa de Êxodo 6,6-7 começava a se concretizar. Eu os libertarei do trabalho forçado no Egito e os livrarei da sua escravidão. Eu os resgatarei com braço estendido e com poderosos atos de juízo. Esse evento foi o marco inicial de uma série de manifestações que abalariam o Egito. O endurecimento do coração do faraó, mesmo diante de tamanha demonstração de poder, preparava o terreno para o desenrolar das pragas seguintes, cada uma revelando mais profundamente a soberania de Deus sobre o Egito e suas divindades. A segunda praga, a invasão de rãs.
Após o faraó endurecer o coração diante da primeira praga, Deus enviou Moisés e Arão novamente com uma mensagem clara. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Êxodo 8:1. Quando o faraó recusou mais uma vez, o Senhor ordenou que Moisés instruísse Arão a estender a vara sobre os rios, canais e lagoas do Egito, para que rãs cobrissem toda a terra. Êxodo 8:5. Esse foi o início de uma invasão incomum e assustadora, pois as rãs não apenas apareceram, mas tomaram conta de todos os espaços, desde os campos abertos até as casas e camas dos egípcios. A presença das rãs era especialmente significativa para os egípcios. Na cultura egípcia, as rãs eram associadas à deusa Heket, representada com a cabeça de rã, que simbolizava fertilidade e renovação. Elas eram veneradas e consideradas sagradas. Contudo, essa praga transformou o que era símbolo de vida em fonte de incômodo e repulsa. As rãs invadiram cozinhas, fornos e utensílios de uso diário, Êxodo 8:3, tornando impossível ignorar a magnitude do julgamento divino. O que deveria trazer bênção e prosperidade agora era causa de caos. A Bíblia descreve que, em meio ao desespero, o faraó chamou Moisés e Arão e pediu que orassem ao Senhor para que as rãs fossem retiradas. Êxodo 8:8. Ele até prometeu libertar o povo de Israel caso a praga cessasse. Moisés, então, deu ao faraó a oportunidade de escolher o momento em que as rãs seriam removidas, como uma prova de que o Senhor era o único responsável pela praga. O faraó escolheu que isso acontecesse no dia seguinte, e Moisés clamou ao Senhor, que respondeu imediatamente. As rãs morreram em massa, sendo amontoadas em pilhas, e o cheiro podre se espalhou pela terra do Egito. Êxodo 8:13-14. Embora o Egito estivesse temporariamente livre da praga, o impacto psicológico foi profundo. Imagine a cena. O que antes era considerado sagrado, agora estava em estado de decomposição, cobrindo ruas e campos. Isso revelava, mais uma vez, a impotência das divindades egípcias diante do Deus de Israel. Contudo, apesar do alívio momentâneo, o faraó endureceu novamente o coração e não cumpriu sua promessa de libertar os israelitas. Os israelitas, por sua vez, continuavam observando o desenrolar dos eventos. Para eles, cada praga era uma confirmação de que Deus estava trabalhando em seu favor. A promessa feita a Moisés na sarça ardente, certamente estarei contigo, Êxodo 3:12, estava se cumprindo de maneira poderosa e visível. A cada nova intervenção divina, a esperança dos israelitas era renovada, mesmo enquanto o faraó continuava a resistir. Mas esse foi apenas um capítulo em uma sequência de eventos que abalaria não apenas o Egito, mas o entendimento humano sobre o poder de Deus. Com o endurecimento do coração do faraó, novas manifestações do poder divino estavam a caminho. E cada uma revelaria mais profundamente o contraste entre a fragilidade das divindades egípcias e a autoridade do Deus de Israel. A terceira praga, os piolhos. Sem aviso prévio, Deus ordenou que Moisés instruísse Arão a ferir o pó da terra com sua vara, e imediatamente todo o pó do Egito transformou-se em piolhos, que infestaram homens e animais. Êxodo 8:16-17. Essa terceira praga marcou uma mudança no padrão das anteriores, pois veio sem uma advertência ao faraó, como um golpe direto e inesperado. O pó da terra, um elemento inofensivo e cotidiano, foi transformado em um instrumento de sofrimento, cobrindo o Egito com pequenos insetos que causavam extremo desconforto e impureza. Os magos do faraó, que até então haviam conseguido imitar as pragas anteriores, foram incapazes de replicar esse fenômeno. Eles declararam ao faraó: "Isto é o dedo de Deus." Êxodo 8:21. Essa admissão foi significativa, pois mostrava que até mesmo os homens mais influentes do Egito estavam começando a reconhecer
que o poder por trás dessas pragas vinha de uma fonte divina e incomparável. Apesar disso, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele recusou-se a ouvir. O simbolismo dessa praga também era profundo. No Egito, a pureza ritual era essencial para a adoração de seus deuses. Sacerdotes egípcios passavam por rigorosos processos de limpeza antes de entrarem em templos, e a presença de piolhos impossibilitava qualquer tentativa de manter essas práticas. Os corpos infestados, tanto dos sacerdotes quanto do povo comum, tornavam-se ritualmente impuros, expondo a incapacidade das divindades egípcias de proteger ou purificar aqueles que os adoravam. Para o povo egípcio, a terceira praga trouxe uma desestruturação social e religiosa. Imagine viver em um ambiente onde cada superfície parecia estar viva, com pequenos insetos que picavam incessantemente e causavam coceira. A humilhação de não poder cumprir seus rituais religiosos era um golpe tanto para a elite quanto para o povo. Essa praga destacou a fragilidade do sistema espiritual que sustentava o Egito, mostrando que ele não tinha poder contra o Deus de Israel. Enquanto isso, os israelitas observavam esses acontecimentos com uma mistura de temor e expectativa. Para eles, essa praga era mais uma evidência de que o Deus que havia feito uma aliança com seus ancestrais estava intervindo em seu favor. A frase "Isto é o dedo de Deus" é um lembrete para todas as gerações sobre como os sinais divinos são inconfundíveis. Os magos, que inicialmente buscavam justificar as pragas como truques que podiam ser replicados, não tiveram escolha a não ser admitir a supremacia do Deus de Israel. Isso nos lembra que muitas vezes o poder de Deus se manifesta de forma tão clara que até mesmo aqueles que duvidam não conseguem negá-lo. Essa praga foi apenas mais um movimento no plano divino para libertar Israel e mostrar ao Egito que não havia outro Deus além do Senhor. O endurecimento do coração do faraó continuava, mas cada praga sucessiva intensificava a demonstração da soberania de Deus, preparando o cenário para os eventos ainda mais devastadores que estavam por vir. A quarta praga, enxames de moscas. Mais uma vez, Deus enviou Moisés e Arão ao faraó com a mensagem clara. Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Êxodo 8:20. Porém, como nas pragas anteriores, o faraó recusou. Em resposta, Deus anunciou uma nova praga. Enxames de moscas invadiriam o Egito, trazendo caos e contaminação. Moisés avisou que essa praga teria um elemento distinto. O povo de Israel, que habitava na terra de Gósen, seria poupado, para que o faraó soubesse que o Senhor fazia distinção entre seu povo e os egípcios. Êxodo 8:22-23. Isso marcaria um sinal claro de que o Deus de Israel tinha controle absoluto sobre os eventos. As moscas chegaram em enxames densos, invadindo casas, ruas e campos. Elas cobriam cada superfície, tornando impossível ignorar o impacto devastador da praga. Êxodo 8:24. Imagine a cena: uma nuvem incessante de moscas que não apenas causavam desconforto, mas contaminavam alimentos, provocavam doenças e interrompiam a rotina. Para os egípcios, isso era muito mais do que um incômodo físico. Era um golpe direto em sua dignidade e no senso de controle que possuíam sobre sua vida cotidiana. Essa praga tinha também um significado espiritual profundo. O deus egípcio Khepri, associado à criação e frequentemente representado pela figura de um escaravelho, era impotente diante do enxame. Cada mosca era um lembrete de que os deuses egípcios não podiam proteger o povo nem restaurar a ordem. A distinção feita por Deus, poupando os israelitas, reforçava ainda mais a mensagem de que o Senhor não era apenas mais um Deus entre muitos, mas o único verdadeiro. Desesperado diante do impacto das moscas, o faraó chamou Moisés e tentou negociar.
Ele sugeriu que os israelitas sacrificassem ao Senhor ali mesmo, no Egito. No entanto, Moisés rejeitou essa proposta, explicando que os sacrifícios seriam abomináveis para os egípcios e poderiam provocar violência contra o povo hebreu. Êxodo 8:26. O faraó, então, ofereceu uma concessão. Permitiria que os israelitas fossem ao deserto, desde que não fossem muito longe. Moisés concordou em orar ao Senhor para que a praga cessasse, mas alertou que o faraó não deveria voltar atrás em sua promessa. Moisés clamou ao Senhor e as moscas desapareceram completamente. Êxodo 8:31. No entanto, como era de se esperar, o faraó voltou a endurecer o coração, recusando-se a libertar os israelitas. Esse padrão de resistência do faraó era um reflexo de sua arrogância e do propósito divino de revelar sua glória por meio das pragas. Cada vez que o faraó quebrava sua palavra, ficava mais evidente que ele não tinha controle sobre os eventos, ao contrário do Deus de Israel. Enquanto isso, os israelitas continuavam sendo espectadores do poder de Deus em ação. A proteção divina sobre Gósen era uma prova visível de que o Senhor fazia diferença entre os que pertenciam a Ele e os que se rebelavam contra sua vontade. Para o povo hebreu, isso não era apenas uma demonstração de poder, mas também uma mensagem de cuidado e fidelidade. Deus não havia esquecido sua promessa de libertação, e cada praga era um passo em direção à realização desse plano. A praga das moscas foi um divisor de águas, mostrando que o conflito não era apenas entre Moisés e o faraó, mas entre o Deus de Israel e as divindades egípcias. O endurecimento do faraó pavimentava o caminho para as manifestações ainda mais severas do poder divino, que não apenas julgariam o Egito, mas libertariam Israel de uma vez por todas. A quinta praga, a morte do gado. A próxima manifestação do poder de Deus foi anunciada com antecedência. Moisés foi ao faraó e declarou: "Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se recusares, eis que a mão do Senhor trará uma pestilência terrível sobre o teu gado." Êxodo 9, 1, 2, 3. A praga seria direcionada a bois, camelos, ovelhas, cavalos e jumentos, uma parte essencial da economia egípcia. No entanto, Deus também anunciou uma distinção. Nenhum animal pertencente aos israelitas seria afetado. Essa separação reforçava a mensagem de que o Senhor cuidava de seu povo. No dia seguinte, conforme a palavra de Deus, uma pestilência devastadora caiu sobre os rebanhos do Egito. Em questão de horas, os campos ficaram repletos de carcaças, e o Egito começou a experimentar as consequências econômicas e sociais de uma dependência quebrada. O gado não era apenas fonte de alimento e transporte, ele também era usado para trabalhos agrícolas essenciais. Sem eles, o Egito enfrentava não apenas fome, mas também uma queda drástica em sua produtividade. Essa praga foi um golpe direto contra as divindades egípcias, Apis e Hathor. Apis era representado como um touro e considerado sagrado, símbolo de força e fertilidade. Hathor, frequentemente associada ao gado, era adorada como uma deusa da prosperidade. Ao permitir a morte de todos os animais associados a essas divindades, Deus estava mostrando que nenhum deus egípcio tinha poder para proteger seus adoradores ou reverter seu julgamento. O faraó enviou mensageiros para verificar se o gado dos israelitas em Gósen havia realmente sido poupado. Como Deus havia prometido, nenhum dos animais pertencentes ao povo hebreu foi afetado. Êxodo 9:7. Apesar dessa evidência clara da soberania do Senhor, o coração do faraó permaneceu endurecido. Ele se recusou a libertar Israel, demonstrando sua teimosia e orgulho, mesmo diante de uma perda tão grande para seu reino. Para o povo egípcio, essa praga significava mais do que a perda de bens materiais.
O gado era a parte central da vida diária, tanto no campo quanto na esfera religiosa. Ver os rebanhos morrerem em massa era um sinal de vulnerabilidade que abalava a confiança na estrutura espiritual e econômica do Egito. Essa praga deixava claro que a dependência de sistemas humanos e ídolos é frágil quando confrontada com o poder absoluto de Deus. A sexta praga: úlceras e feridas. Sem qualquer aviso ao faraó, Deus ordenou a Moisés e Arão que pegassem cinzas de um forno e as lançassem ao céu diante do rei. Assim que as cinzas foram espalhadas pelo ar, feridas dolorosas e úlceras começaram a surgir em pessoas e animais por todo o Egito. Êxodo 9, 8 a 10. Essa praga foi única em sua natureza, pois afetou diretamente o corpo físico dos egípcios, tornando impossível ignorar o sofrimento que Deus estava impondo sobre a nação. O julgamento era tão severo que até os magos do faraó, que anteriormente haviam tentado imitar os sinais de Deus, foram incapacitados e não puderam se apresentar diante de Moisés. As feridas causadas por essa praga traziam dor incessante e impossibilitavam os egípcios de desempenharem suas tarefas diárias. A praga também tinha um simbolismo profundo. Os fornos, de onde as cinzas foram tiradas, representavam o trabalho árduo que os israelitas haviam sido forçados a realizar como escravos, especialmente a fabricação de tijolos. Agora, esse símbolo de opressão se tornava um instrumento de julgamento divino contra os opressores. Era como se Deus estivesse retribuindo diretamente o sofrimento que o Egito havia infligido a seu povo. No contexto religioso, essa praga foi um golpe direto contra deuses egípcios como Ísis, adorada como deusa da cura, e Imhotep, considerado um deus da medicina. Apesar das inúmeras oferendas e rituais realizados em busca de alívio, nenhum sacerdote ou divindade egípcia pôde reverter a praga ou aliviar o sofrimento do povo. Esse cenário expôs a total impotência das crenças egípcias diante do Deus de Israel, que não apenas causava a enfermidade, mas também tinha o poder de curar. O impacto psicológico e social dessa praga foi devastador. Com úlceras cobrindo seus corpos, muitos egípcios foram forçados a parar de trabalhar, agravando ainda mais o colapso econômico que já havia começado com as pragas anteriores. Famílias inteiras estavam imobilizadas pela dor, sem acesso a alívio ou solução. A sociedade egípcia, que outrora parecia inabalável em sua estrutura, agora enfrentava uma crise que atingia todos os níveis: físico, espiritual e social. Enquanto isso, os israelitas em Gósen permaneciam ilesos. A distinção entre o povo de Deus e os egípcios tornava-se cada vez mais evidente, destacando o cuidado divino para com os que eram fiéis a ele. Para os israelitas, cada praga era uma demonstração de que Deus estava cumprindo sua promessa de libertação. Eles podiam ver de forma clara que o Senhor era soberano e que sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó permanecia intacta. O faraó, no entanto, permaneceu inflexível. Mesmo com o sofrimento se espalhando por todo o Egito e com seus próprios magos incapazes de se apresentar diante dele, ele endureceu o coração mais uma vez. A sétima praga: granizo e fogo. A sétima praga começou com uma advertência clara e solene. Deus instruiu Moisés a se apresentar ao faraó e declarar: "Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração." Êxodo 9, 13 a 14. Essa praga seria diferente em intensidade e impacto, atingindo não apenas a terra, mas também os céus, demonstrando o poder de Deus sobre os elementos naturais. O faraó foi avisado que a pior tempestade de granizo já vista no Egito estava prestes a cair, e os egípcios foram orientados a proteger seus servos e animais, mostrando que Deus ainda oferecia uma oportunidade de precaução e misericórdia.
Quando Moisés estendeu sua vara aos céus, o Senhor enviou uma tempestade de granizo misturada com fogo, um fenômeno aterrador que destruiu plantações, árvores e qualquer ser vivo que estivesse exposto. Êxodo 9, 22 a 25. O som da tempestade ecoava por toda a terra e o fogo que acompanhava o granizo era algo sobrenatural, desafiando as leis naturais e mostrando que o poder de Deus estava além da compreensão humana. Essa praga não apenas causou destruição física, mas também abalou profundamente o psicológico dos egípcios. O impacto econômico foi catastrófico. O linho e a cevada, culturas fundamentais para a economia egípcia, foram dizimados. Árvores foram arrancadas e os campos ficaram devastados. A sociedade egípcia, que já enfrentava dificuldades por causa das pragas anteriores, agora se via diante de um colapso iminente. As divindades Nut, deusa do céu, e Set, associado às tempestades, foram desafiadas diretamente por essa manifestação. Nenhuma delas pôde proteger o povo ou impedir a fúria do Senhor. Dessa vez, o faraó mostrou um vislumbre de arrependimento. Ele chamou Moisés e Arão e declarou: "Esta vez pequei, o Senhor é justo, e eu e o meu povo somos ímpios." Êxodo 9, 27. Ele pediu que Moisés orasse para que a tempestade cessasse, prometendo libertar o povo de Israel. Moisés, em obediência, clamou ao Senhor e a tempestade cessou imediatamente. O silêncio que se seguiu foi tão impressionante quanto o caos que a precedera. No entanto, assim que o perigo passou, o faraó voltou a endurecer o coração, como registrado em Êxodo 9, 13 e 45. A oitava praga: enxames de gafanhotos. Após a devastação causada pelo granizo e fogo, Deus enviou Moisés novamente ao faraó com a mensagem: "Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando te recusarás a humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva." Êxodo 10, 3. Dessa vez, Deus anunciou uma praga ainda mais destrutiva. Enxames de gafanhotos cobririam a terra do Egito, consumindo tudo o que havia sobrevivido à tempestade de granizo. Êxodo 10, 4 a 5. O Egito, já enfraquecido, estava prestes a enfrentar uma nova onda de destruição. Os próprios conselheiros do faraó começaram a implorar para que ele cedesse. Eles disseram: "Não vês ainda que o Egito está destruído?" Diante da pressão, o faraó chamou Moisés e Arão e tentou negociar, permitindo que os homens de Israel partissem, mas insistindo que mulheres e crianças permanecessem. Moisés rejeitou essa proposta, afirmando que todo o povo de Deus, incluindo seus rebanhos, deveria ir para adorar ao Senhor. A recusa do faraó marcou o início da oitava praga, conforme Moisés estendeu sua vara. Um vento oriental trouxe os gafanhotos, que chegaram em números tão vastos que escureceram os céus e cobriram toda a terra. Êxodo 10, 13 a 15. Esses insetos vorazes devoraram o que restava das plantações, árvores e vegetação, deixando o Egito completamente desolado. Onde antes havia campos e pomares, agora só restavam terrenos áridos. Os gafanhotos simbolizavam um julgamento devastador, não apenas físico, mas também espiritual, pois desafiaram diretamente divindades como Osíris, o deus da vegetação, e Ísis, protetora das colheitas. O impacto psicológico dessa praga foi profundo. Para o povo egípcio, que já havia suportado tanto, a visão de seu sustento sendo consumido por enxames intermináveis era um golpe final em sua esperança. A fome era iminente e a sociedade começava a desmoronar. Essa cena destaca como Deus, em sua soberania, usava até mesmo pequenos insetos para demonstrar seu controle absoluto sobre os sistemas que os egípcios tanto reverenciavam. Desesperado, o faraó chamou Moisés e Arão mais uma vez, confessando: "Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós." Êxodo 10, 16. Ele implorou para que Moisés intercedesse ao Senhor, prometendo libertar o povo. Moisés orou,
E Deus enviou um vento ocidental que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho, removendo completamente a praga. Êxodo 10, 20 e 18 a 19. No entanto, assim que o perigo passou, o faraó voltou a endurecer seu coração, recusando-se novamente a obedecer ao Senhor. E assim, com o Egito devastado e o coração do faraó ainda endurecido, o Senhor preparava o cenário para a nona praga, uma manifestação de trevas que desafiaria o próprio coração da crença egípcia. A nona praga, trevas profundas. A nona praga foi um golpe direto contra um dos pilares da espiritualidade egípcia. Ra, o deus do sol, reverenciado como a fonte de vida e luz. Sem aviso prévio, Deus ordenou a Moisés que estendesse sua mão para o céu, e uma escuridão densa cobriu todo o Egito por 3 dias. Êxodo 10, 20 e 1. Essa escuridão era tão intensa que ninguém podia enxergar ou sair de seus lugares. O Egito, outrora próspero e vibrante, agora estava envolto em um silêncio opressor e em trevas que simbolizavam a impotência de suas divindades e a total soberania do Deus de Israel. Para os egípcios, a ausência do sol era mais do que um evento natural. A luz representava ordem, estabilidade e a garantia da vida cotidiana. Ra era visto como o sustentador do ciclo da vida, mas agora seu domínio parecia ter sido quebrado. Essa praga revelava que o Deus de Israel não apenas controlava os elementos da natureza, mas também podia silenciar o que os egípcios consideravam mais fundamental: a luz. Era uma declaração divina de que o Senhor não apenas desafiava, mas superava as divindades egípcias. Enquanto o Egito estava mergulhado em trevas, na terra de Gósen, onde habitavam os israelitas, havia luz. Êxodo 10, 23. Esse contraste gritante servia como um testemunho visível do cuidado de Deus por seu povo e de sua habilidade de fazer distinção entre aqueles que pertencem a Ele e aqueles que se rebelam. Para os israelitas, essa luz não era apenas física, mas também uma metáfora para a libertação iminente. Deus estava prestes a tirá-los da escravidão e conduzi-los para um novo capítulo de sua história. O faraó, em meio à escuridão, chamou Moisés e propôs mais uma negociação. Ele permitiria que os israelitas partissem para adorar ao Senhor, mas suas ovelhas e gado deveriam permanecer no Egito. Moisés rejeitou firmemente a oferta, afirmando que nada poderia ser deixado para trás, pois tudo pertencia ao Senhor. Êxodo 10, 26. Essa recusa irritou profundamente o faraó, que expulsou Moisés de sua presença e o ameaçou de morte caso voltasse. A escuridão que cobria o Egito era apenas um prelúdio para o golpe final, que não apenas quebraria a resistência do faraó, mas também daria início a uma nova jornada para Israel. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. A 10ª praga foi o clímax do confronto entre Deus e o faraó, entre o Deus de Israel e as divindades egípcias. Dessa vez, Deus instruiu Moisés a anunciar que, à meia-noite, passaria pelo Egito, e todos os primogênitos da terra morreriam, desde o filho do faraó, que se sentava no trono, até o filho mais humilde dos servos e até mesmo os primogênitos dos animais. Êxodo 11, 4 a 5. Essa declaração não era apenas um julgamento, mas uma afronta direta à crença egípcia de que o faraó e sua linhagem eram divinos. O primogênito do faraó, herdeiro do trono, era considerado a encarnação de um deus, e sua morte seria um golpe irreparável na autoridade do Egito. Antes que a praga fosse executada, Deus instituiu a primeira Páscoa, um ato de proteção e fé para o povo de Israel. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, comer sua carne e usar seu sangue para marcar as ombreiras e a verga de suas portas. Deus prometeu: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Êxodo 12, 13. Esse ato era mais do que uma preparação. Era um símbolo da redenção e da proteção divina.
mostrando que Deus fazia diferença entre Israel e o Egito. À meia-noite, o Senhor cumpriu sua palavra, e o grito que ecoou pelo Egito foi como nenhum outro já ouvido. Êxodo 12:20 e 9-30. Em cada casa egípcia havia luto, pois não havia família que não tivesse perdido alguém. Até o faraó, que se recusava a reconhecer o poder de Deus, viu seu próprio filho ser tirado pela mão divina. Os primogênitos dos servos e dos animais também pereceram, mostrando que o julgamento de Deus era imparcial e absoluto. Era uma declaração definitiva de que nenhuma posição social, riqueza ou poder poderia proteger alguém da justiça divina. Para os egípcios, essa praga foi o golpe final, desmantelando o que restava de sua resistência. O faraó, que até então havia endurecido seu coração, finalmente cedeu e ordenou que Moisés e os israelitas partissem imediatamente. Ele disse: "Levantai-vos, saí do meio do meu povo, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito." Êxodo 12:31. Essa rendição, ainda que tardia, mostrava que até o faraó reconhecia que não podia mais lutar contra o Deus de Israel. Enquanto o Egito lamentava, os israelitas experimentavam o cumprimento da promessa divina. Eles saíram em massa, levando consigo suas famílias, rebanhos e os bens que os egípcios, em desespero, lhes haviam dado. A Páscoa tornou-se um memorial perpétuo para o povo de Israel, lembrando-os da fidelidade de Deus e de sua proteção em meio ao julgamento. Êxodo 12:20 e 4-27. Cada cordeiro sacrificado apontava para o futuro sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo sangue traria a redenção final para toda a humanidade. Essa 10ª praga também nos ensina sobre a seriedade do julgamento de Deus e sua misericórdia para com aqueles que confiam nele. Embora o Egito sofresse as consequências de sua rebeldia, Israel foi poupado, não por mérito próprio, mas pela obediência à ordem divina de marcar suas casas com o sangue do Cordeiro. Essa distinção entre julgamento e salvação ecoa nas Escrituras, lembrando-nos que Deus sempre provê um meio de redenção para aqueles que confiam em sua palavra. A morte dos primogênitos não apenas marcou o fim da escravidão de Israel no Egito, mas também deu início a uma nova era em sua jornada. Com a libertação finalmente concedida, o povo de Deus estava pronto para começar sua caminhada rumo à terra prometida, levando consigo as lições e a memória do Deus que os havia redimido com mão poderosa e braço estendido. As 10 pragas do Egito não foram apenas eventos históricos, mas manifestações profundas da soberania, paciência e justiça de Deus. Cada praga foi um julgamento direto contra os deuses egípcios e sua cultura de idolatria, desafiando suas crenças e expondo a impotência das divindades frente ao Deus de Israel. Desde a transformação do Nilo em sangue até a morte dos primogênitos, Deus revelou que nenhum aspecto da vida egípcia estava fora de seu controle. As pragas nos lembram que Deus é soberano sobre a natureza, a saúde, a economia e até a vida e a morte. Uma das lições mais claras dessas pragas é a paciência divina. Repetidamente, Deus deu ao faraó a chance de se arrepender e libertar o povo de Israel. Mesmo sabendo que o coração do faraó permaneceria endurecido, ele enviou Moisés com advertências claras antes de cada praga. Essa paciência, entretanto, não diminui a seriedade do julgamento. Como Deus mesmo declarou: "Eu te levantei para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra." Êxodo 9:16. As pragas foram uma demonstração inegável de que o Senhor é justo, mas também misericordioso. A distinção entre os israelitas e os egípcios em várias pragas destaca o cuidado especial de Deus por seu povo. Enquanto os egípcios sofriam, os israelitas em Gósen permaneciam protegidos. Essa diferença visível era uma prova concreta da fidelidade de Deus à sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó.
Ela nos ensina que Deus conhece aqueles que são seus e que Ele é fiel para guardar e proteger os que confiam em Sua palavra. Essa mesma mensagem se reflete no Novo Testamento, onde somos chamados a encontrar segurança em Cristo, o verdadeiro libertador. Outro ponto significativo é o confronto espiritual representado pelas pragas. Cada ato de julgamento desafiava um aspecto específico da religião egípcia, mostrando que os deuses aos quais eles confiavam suas vidas eram impotentes diante do verdadeiro Deus. Por exemplo, o Nilo, adorado como fonte de vida, foi transformado em sangue. O sol, simbolizado por Ra, foi obscurecido. E os primogênitos, herdeiros das famílias e da nação, foram tomados. Esse embate não foi apenas político ou cultural, mas uma batalha espiritual em que o Senhor demonstrou sua supremacia absoluta. As pragas também nos convidam a refletir sobre o endurecimento do coração humano. O faraó viu sinais claros do poder de Deus, mas recusou-se a obedecer. Essa resistência nos ensina sobre as consequências de rejeitar a verdade divina. Como as Escrituras afirmam, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. O coração endurecido do faraó contrasta com a obediência dos israelitas, que seguiram as instruções de Deus, especialmente durante a Páscoa, e foram libertos como resultado. Para os israelitas, as pragas não eram apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um lembrete de sua promessa de redenção. Cada ato de julgamento apontava para a fidelidade divina em cumprir o que ele havia prometido a Abraão séculos antes. Isso se aplica também a nós hoje, pois as Escrituras continuamente nos chamam a confiar no plano de Deus, mesmo em meio às adversidades, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Essas reflexões espirituais e teológicas continuam a ecoar na vida dos cristãos. Elas nos lembram de que Deus é soberano sobre todas as coisas e que suas ações têm propósito e significado eternos. A história das pragas nos desafia a reconhecer sua mão em nossa própria jornada e a confiar plenamente em sua liderança. Mas, enquanto o Egito enfrentava os juízos, Israel caminhava para uma libertação que traria implicações eternas, como veremos no paralelo entre a Páscoa e a redenção em Cristo. Agora, pare e pense. Em que áreas da sua vida você tem endurecido o coração? Será que você tem ignorado os sinais de Deus, achando que pode resolver tudo sozinho? Ou tem deixado o medo e o orgulho te impedirem de obedecer ao que Ele está pedindo? A libertação dos israelitas nos mostra que confiar e obedecer a Deus não só nos livra de cadeias visíveis, mas também de escravidões invisíveis, como a dúvida, o desânimo e o pecado. E para continuar aprofundando esse conhecimento, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você encontrará mais histórias como essa, que não só ensinam, mas também transformam. Junte-se a nós nessa jornada de descobertas e fé. Que tal começar agora? O que está te impedindo de dar o próximo passo rumo à libertação e à vida que Deus tem para você? Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.